A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Nós vamos dar início então aos nossos estudos acerca das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são ensinamentos onde nosso Senhor ele tratou de forma simples, de forma objetiva, né? E ao mesmo tempo elaborada, né? Porque os temas encontrados nas parábolas ditas por Jesus são mensagens essenciais para a proclamação do Evangelho. Então, através dessas parábolas, Jesus ensinou acerca de várias coisas, de vários assuntos, né? Ele falou sobre amor, acerca da graça, da misericórdia de Deus, do reino dos céus, do seu governo. Através de parábolas, Jesus falou do novo padrão de vida que deve caracterizar, né, o meu e o seu comportamento, que somos cristãos. As parábolas trazem também a realidade da segunda vinda de Jesus, que é iminente, está bem próxima pelos sinais que nós temos visto. E também fala sobre o destino final, o destino eterno de todos os homens. Então, irmãos, as parábolas de Jesus não podem ser comparadas com nenhuma outra parábola existente. Por quê? Porque as parábolas ditas pelo nosso Senhor têm um tamanho de originalidade, um peso muito grande e traz consigo um propósito. Então, de forma geral, as parábolas de Jesus possuem uma mensagem central bastante clara acerca das coisas do reino de Deus, mas ao mesmo tempo também são profundas nas suas aplicações. Por isso, queridos, somente os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus podem compreender plenamente essas parábolas. Aí nós vamos estudar aqui cerca de 38 a 40 parábolas. E sem dúvida, irmãos, as parábolas de Jesus são fundamentais para todo cristão verdadeiro, porque revela a vontade de Deus e a palavra dele para nossas vidas. Amém? Então vamos iniciar hoje com a primeira parábola que nós vamos estudar, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao 16. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola a gente encontra somente aqui no Evangelho de Mateus. Como eu falei no áudio passado da introdução, há algumas parábolas que são encontradas somente em um evangelho, e essa é uma delas. E essa parábola, ela narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. O interessante, irmãos, é que esse homem ele contrata os trabalhadores em diferentes horários durante o dia. Consequentemente, né, no final do dia, uns tinham trabalhado mais do que os outros. Mas, no entanto, mesmo assim, todos foram recompensados da mesma forma, da mesma maneira. E é justamente nesse ponto que o principal ensino da parábola dos trabalhadores da vinha começa. Nós vamos dar uma olhada primeiro no contexto, né, da parábola dos trabalhadores da vinha. E é importante notar que no capítulo anterior de Mateus, no capítulo 19, versículo 16, praticamente começa aqui o contexto dessa parábola do capítulo 20. Vamos ler o capítulo 19, 16, o que diz. Diz assim, olha, e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então os irmãos já percebem que isso aqui ele estava falando com aquele jovem que tinha muitas posses. E Jesus falou, olha, você guarda tudo isso, mas precisa largar de adorar, porque o coração dele estava, dentro do coração dele estavam as posses terrenas, era muito rico. E essa passagem, ela praticamente prepara esse contexto para que Jesus aplique então essa parábola do capítulo 20. Porque esse jovem rico, ele perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para conseguir essa vida eterna. Então Jesus fala para ele, mas ele não acata e vai embora. Então Simão Pedro, quando ele viu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo que tinha, ele perguntou a Jesus o que eles, que tinham deixado tudo que possuíam,
receberiam no final das contas. Porque Pedro ele sempre estava ligado nessas coisas, né, irmãos? Ele perguntou: Jesus, nós estamos te seguindo, e o que nós vamos receber? Aquela pergunta, irmãos, que Pedro fez a Jesus, provavelmente tinha uma intenção materialista. Pedro está querendo saber quanto que eles iam ganhar para trabalhar no ministério de Jesus. Então Jesus respondeu deixando claro que a recompensa não pode ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa ela se daria pela regeneração, fazendo com que os homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. Então é com base nesse contexto que Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu não vou ler todo o texto, mas nós vamos começando a ler o versículo 1, capítulo 20 de Mateus, versículo 1, porque esta parábola, Jesus trata exatamente sobre essa questão de recompensa, né? Ela começa assim, olha: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Aqui, queridos, a palavra proprietário, ela traduz um termo que vem da literatura grega, que quer dizer mestre da casa, ou seja, é o pai da família, né? É o dono, é o chefe das coisas. E esse homem ele saiu de madrugada para contratar gente para trabalhar na sua plantação, na sua vinha. Mas naquela época, as pessoas que queriam trabalhar, elas se reuniam por volta das 6 da manhã ali na praça, né, das cidades, à espera de alguma oferta de trabalho para aquele dia. Eu lendo isso aqui, lembrei daquelas pessoas. Agora a gente quase não vê mais, né, porque o transporte se modernizou, os caminhões hoje chegam com aqueles pallets, aí tem uma máquina que desce a mercadoria toda, mas quando eu era jovem, a gente passava ali no Shopping Estrada e via vários trabalhadores ali esperando os caminhões que chegavam na cidade, que iam descarregar mercadoria, para eles trabalharem uma diária para aquele caminhoneiro, para descarregar aquele caminhão, né? Inclusive, os caminhoneiros chamavam essas pessoas de chapa. Eram chapas, eles ficam, ainda tem em alguns lugares, eles ficam esperando. Então esses trabalhadores aqui também faziam isso, eles se reuniam ali numa praça, esperando para que alguém oferecesse algum trabalho. E eles queriam, assim, não tinham preferência de trabalho, eles precisavam trabalhar. Então o proprietário da vinha, ele veio até esses homens e ofereceu um denário romano como pagamento aos trabalhadores, ou seja, uma moeda era usada como pagamento da diária de um trabalhador comum. Era um dia de trabalho, né? Se fosse, por exemplo, um pedreiro, seria R$ 120, né? Depende do pedreiro, tem pedreiro aí que cobra até R$ 200, né, irmão? Mas aí é pedreiro já mais de bacana, pedreiro que trabalha em condomínio. Mas do nosso porte seria um pedreiro de R$ 100, R$ 120. É o que valeria um dia de trabalho. E essa moeda, esse denário, ela era usada como pagamento geral. Então, ao longo do dia, esse proprietário ele foi recrutando trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ele contratou pessoas às 9 da manhã, contratou pessoas ao meio-dia, contratou pessoas às 3 horas da tarde e contratou pessoas também às 5 horas da tarde. Agora, é importante a gente perceber aqui e saber que a todos esses trabalhadores contratados, posteriormente, ele não combinou um valor específico. O proprietário apenas disse, os irmãos vão lá no texto que nós não lemos todo, mas no versículo 4 do capítulo 20 diz: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Então, obviamente, nesse caso, o esperado seria um pagamento proporcional às horas trabalhadas. Na mente do trabalhador, seria quantas horas ele trabalhou. Mas esse dono da vinha, ele não estava contratando ninguém por hora. Ele estava contratando para pagar uma diária. Agora, o que significa essa parábola? O que Jesus está querendo falar conosco?
Irmão, sem dúvida, a parábola dos trabalhadores aqui da vinha traz a ideia principal de que a recompensa de Deus é dada conforme a vontade soberana dele. Não é conforme o que nós fazemos. A nossa recompensa será conforme a vontade soberana do Senhor. Por quê? Porque nosso Senhor, ele é justo e ele é totalmente bondoso. Embora, irmãos, essa justiça, a justiça de Deus, não pareça coerente para nós seres humanos, porque nós pensamos como humanos. Então, na nossa mera interpretação humana, realmente pode até parecer ter sido injusto o fato desse fazendeiro aqui prover o mesmo pagamento para todos aqueles trabalhadores. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha também precisavam sustentar suas famílias da mesma forma que os que chegaram primeiro. Então, dessa forma, o proprietário, o que ele fez? Ele nada mais o que ele fez, na verdade, foi ser generoso, foi ser bom para com todos que estavam ali. Agora, o interessante aqui que a gente pode notar é que a bondade do proprietário da vinha para aqueles trabalhadores pareceu ser injusta. Aqueles que chegaram primeiro pareceu ser má. Então o proprietário teve que falar com eles o seguinte: olha, amigos, eu não estou sendo injusto contigo. Eu não combinei que te pagaria 1 denário pelo teu trabalho? Sendo assim, toma o que é teu. Toma o que é teu e vai. Pois é meu desejo dar a este último aqui tanto quanto eu te dei. Porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou manifesta a tua inveja porque eu sou generoso? Então os irmãos percebam, isso está registrado ali no versículo 13, 14 e 15 aí do capítulo 20, né? Então os irmãos percebam que o princípio desta parábola fica bem claro na sentença que Jesus quer dar, na sentença que ele quer passar para nós, que ele diz assim: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Está lá no versículo 16, né, do capítulo 20. Então, irmãos, basicamente, quando Jesus inclui o elemento tempo de forma extrema aqui, né, extremamente sábio, perdão, extrema não, extremamente sábia, né, inteligente, com muita sabedoria, o que ele queria ensinar? Ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo também entendeu e ensinou perfeitamente quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9. O que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 9? Lá tá, irmãos, a recompensa não é pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Não é pela importância de uns sobre os outros. Não é pela quantidade de serviço feito por tempo de casa que eu tenho, que você tem. Não importa quantos 1000 evangelismos eu fiz ou você fez, quantas vezes nós fizemos. Afinal de contas, irmãos, a salvação, ela não é uma aposentadoria. Tem gente que pensa que é como se fosse uma aposentadoria. Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou receber. Não, irmãos. A porção é dada por aquele que nos redimiu. A nossa salvação foi pela graça, a recompensa é pela graça. A recompensa foi determinada segundo a soberana vontade de Deus, justa e perfeita vontade de Deus. Em algumas traduções, no versículo 16 de Mateus, traz a seguinte frase, nem todas as versões têm isso aqui. Diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa frase cabe muito bem nesse ensinamento de Jesus, porque ela reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que poderão ganhar para si mesmo, tanto aqui no mundo presente, né, quanto no futuro. O que eles vão ganhar em estar seguindo Jesus? Muitos perguntam isso. Mas, irmãos, o resultado disso é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito nosso que vem a recompensa do Senhor.
Nós recebemos qualquer coisa do Senhor, irmãos, imerecidamente, porque nós não merecíamos nada. Há alguns teólogos, estudiosos também, que aplicam nesta parábola uma interpretação mais exclusiva relacionada aos judeus e aos gentios. Mas dessa forma, embora o evangelho tenha sido pregado primeiro aos judeus, ele foi posteriormente também anunciado aos gentios. Mas os gentios receberam os mesmos privilégios e as vantagens dos judeus que foram chamados primeiro. Então, os trabalhadores que foram chamados primeiro representavam esses judeus. E os que foram chamados por último representavam todos nós que éramos gentios. Agora, quais lições que nós podemos tirar aqui, dessa parábola que Jesus falou? Lições práticas, para nós. Todos nós, queridos, podemos nos ver aqui dentro da parábola dos trabalhadores dessa vinha. Por quê? Porque certamente nós podemos extrair dessa parábola muitas lições para aplicarmos nas nossas vidas. E nós vamos meditar em algumas dessas aqui agora. A primeira, nós éramos imprestáveis. Irmãos, nós estávamos ociosos, sem proveito algum. Efésios diz isso, Paulo falando a eles lá no capítulo 2, nós éramos mortos em delitos e pecados, éramos escravos do mal. Mas Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho na sua obra. E esse trabalho basicamente, irmãos, se resume a anunciar o Evangelho, mais nada. E quem nos recompensará por isso é Deus. Não espere recompensa humana pela pregação do Evangelho. Essa recompensa, irmãos, ela não está baseada no fato de nós estarmos trabalhando muito ou não, mas ela está simplesmente baseada no fato de termos sido chamados para esse trabalho. Só em sermos chamados já estamos sendo recompensados. Então isso deixa claro que nós não somos merecedores de reconhecimento algum. Nem eu, nem você, nem ninguém merecemos tapinha nas costas por nada que nós fazemos. É por isso que Ele, o nosso Senhor, nos recompensa unicamente por sua graça, porque mesmo que nós fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis sem a graça de Jesus. Então, irmãos, temos que entender que todo o mérito é do nosso Senhor. Ele é o proprietário. Ele foi ao nosso encontro, Ele que nos chamou. Alguns Ele chamou pela manhã, outros ao meio-dia, outros à tarde e outros quase no final da vida, no final do dia. Mas de uma forma geral, todos éramos igualmente imprestáveis. Estávamos perdidos, de modo que não havia nenhum justo sequer, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos lá no capítulo 3. Mas além de nós estarmos agora na presença do Senhor, mas antes éramos imprestáveis, muitas das vezes, irmãos, nós somos invejosos. É isso que essa lição está mostrando. É uma lição muito importante nessa parábola dos trabalhadores da vinha, é em relação à inveja. Porque quantas vezes nós questionamos a Deus, por ter abençoado alguém que nós julgamos ser menos dignos do que nós? Quantas vezes a gente julga uma pessoa porque não participa de um trabalho que foi realizado na igreja e que só aos olhos humanos parece que tem resultado se tiver lotado de gente? Quantas vezes? Às vezes nós vemos uma pessoa recém-chegada na obra de Deus sendo grandemente abençoada e aquilo nos afeta, porque a gente imagina, poxa, eu estou aqui há tanto tempo e essa pessoa chegou aqui agora e já está... E a gente já começa a ficar com inveja, Suscita isso nos afeta. Então nós devemos lutar contra esse tipo de sentimento de todas as formas, porque Deus, irmãos, Ele manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer, não adianta.
Você, meu irmão, pode ser um diácono de primeira linha durante 30 anos, mas se Deus não te escolher para determinada coisa e escolher outro que chegou tem um mês, você não pode fazer nada, porque Ele manifesta a extraordinária graça dele a quem Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quer. E quanto a nós devemos apenas ser gratos ao Senhor, porque nós também fomos alcançados pela essa mesma graça. Amém? E outra coisa que nós podemos aprender aqui nessa lição, dessa parábola, outra aplicação para nós, é que no dia da recompensa final, porque nós teremos recompensa, como todos foram pagos aqui de acordo com a parábola. Mas nesse grande dia nós teremos também muitas surpresas, muitas surpresas. Muita gente, irmão, se surpreenderá com o que encontrará na consumação no reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final das suas vidas. Tem pessoas que se convertem com 80 anos, 70 anos. Mas mesmo assim elas são para Deus, queridos, tão importante quanto aquelas que serviram a vida inteira na obra do Senhor. Nós devemos nos lembrar de que lá nós encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu ali naquela cruz ao lado de Jesus, prestes a morrer, como também encontraremos Timóteo, que trabalhou na obra do Senhor desde a sua mocidade. Estarão lá. Então, tanto eu quanto você, se você trabalha muito, se você se acha, só eu que faço, se não fosse eu, isso não aconteceria. Irmão, nós precisamos nos libertar disso. Precisamos nos libertar da obra, queridos. A obra tem que ser feita, tem, mas não é para que a gente se glorie. Se a sua satisfação, se a sua alegria, se a sua plenitude está no que você faz, nós temos que repensar. Não é no que você faz, não é no que eu faço, é no que Jesus quer. É Ele que determina. Mas nós vamos continuar fazendo, mas para a honra e glória do Senhor. E em quarto lugar aqui, para a gente terminar, mais um tópico. Nós vimos que nós éramos imprestáveis, muitas vezes somos invejosos. No dia da recompensa nós teremos surpresas. E outra coisa que essa parábola de Jesus também nos ensina, que é muito importante, nós devemos entender o nosso lugar. Eu e você devemos entender qual é o nosso lugar. Porque, irmãos, essa é uma lição prática. A lição prática mais importante de todas presentes nessa parábola contada por Jesus. Qual é o nosso lugar? Nós precisamos entender, queridos, que Deus não deve nada para o homem. Ele não me deve nada, não te deve nada. Nós temos que entender que é impossível para o homem negociar com Deus, querido. Nós não temos nada para oferecer. A recompensa do Senhor é dele. E Ele dá a quem Ele quiser, o quanto Ele quiser e da forma que Ele quiser. Cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo em todas as decisões. Se Ele me deu uma casa simples para morar e deu uma mansão para o seu irmão, para o meu irmão morar, não sou eu que tenho que julgar isso, porque cabe a Deus. O salário Ele paga a quem Ele quiser, o quanto Ele quiser. Ele abençoa quem Ele quiser, o quanto Ele quiser. E nós não podemos culpar o Senhor, porque se Ele nos der um grão de arroz e der um caminhão de arroz a outro irmão, quem somos nós para julgar isso? Nós temos que agradecer ao Senhor por este grão de arroz, porque Ele abençoa como Ele quer, a quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor, Ele é justo. E cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo em todas as suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser medida pelas nossas expectativas. Amém?
Que Deus abençoe os amados irmãos e, em nome de Jesus, na próxima oportunidade, nós vamos estar estudando então a segunda parábola de todas que Jesus contou nesses 3 evangelhos. É uma tarefa e, em nome de Jesus, iremos cumpri-la. Que Deus abençoe. Fiquem na paz, em nome de Jesus.